Olá, sejam bem-vindos à sequência de vídeos em que estamos abordando os aspectos da Lei 13.655 de 2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No vídeo anterior comentamos sobre o artigo 20 e hoje falaremos um pouco sobre o artigo 21 e 22 da LINDB. Vejamos então, primeiramente, a redação do artigo 21 da LINDB. Ele dispõe: a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então vejam, este artigo 21, ele se conecta bastante com o artigo 20, porque ele também traz a exigência de uma motivação das decisões dos entes de controle do ponto de vista consequencial, ou seja, as consequências da decisão devem ser sopesadas. As consequências da invalidação de um ato administrativo, por exemplo, devem ser mencionadas na motivação e sopesadas pelo ente responsável por decidir. Então vejam, como exemplo nós podemos citar um contrato administrativo que trata da prestação de serviço de limpeza nas escolas, nas unidades escolares. Se um órgão de controle, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, decide ali anular, invalidar aquele contrato, é preciso que sejam sopesadas quais serão as consequências práticas daquela decisão, como serão realocados os alunos daquela unidade escolar provisoriamente. Então, os efeitos devem ser mencionados na decisão e devem ser considerados na tomada das decisões. Então, o artigo 20 ele pode ser lido em conjunto com o artigo 21 da LINDB. Ambos trazem esse dever de observar o consequencialismo jurídico. Agora, temos também o artigo 22, que é igualmente importante. E o artigo 22, ele trata do que se convencionou chamar como primado da realidade. Também é um daqueles novos termos que a LINDB traz para o vocabulário daqueles que lidam com o direito público. Então vejam, o artigo 22 da LINDB, ele vai trazer o seguinte tema, né, a redação dele. Vamos ler o caput. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, olhem que inovação importante. O caput do artigo 22, ele está determinando que sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. É um grande avanço a redação aí deste dispositivo. Então, este dispositivo, o artigo 22, que traz o primado da realidade, ele exorta uma postura diferente dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos membros dos tribunais de contas, quando vão analisar ali uma situação trazida pela administração pública. Então, eles devem se colocar no lugar do gestor e das dificuldades que o gestor enfrentava quando ia tomar uma decisão. E isso é muito interessante para os tempos atuais de pandemia, em que diversas decisões são tomadas e futuramente, quando essas decisões administrativas forem analisadas, será importante essa sensibilização dos órgãos de controle para que verifiquem quais eram as dificuldades, quais eram os obstáculos do gestor naquele momento da tomada da decisão. Tá? Então, existe aí uma chamada sensibilização do intérprete. Esse artigo 22, ele convida a um exercício de alteridade, para que se coloque no papel do administrador, né? Sobretudo aí o gestor público que está agindo de boa fé, que se coloque no lugar dele antes da tomada de uma decisão. Também é importante mencionar que o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o qual realizou uma série de enunciados em um encontro lá na cidade de Tiradentes, ele faz esses enunciados justamente para auxiliar na interpretação e na compreensão dos dispositivos da LINDB. E nós temos no enunciado 11 uma referência a este artigo 22.
No enunciado 11 do IBDA, ele fala: na expressão dificuldades reais, constante do artigo 22 da LINDB, estão compreendidas carências materiais, deficiências estruturais, físicas, orçamentárias, temporais, de recursos humanos e as circunstâncias jurídicas complexas, a exemplo da atecnia da legislação, as quais não podem paralisar o gestor. Portanto, essas dificuldades reais que devem ser consideradas quando o controlador vai decidir, elas compreendem matérias de diversos âmbitos, como carências materiais, carências de recursos humanos que os gestores têm. Então, diferente do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que são instituições aí com uma grande qualificação, muitos gestores, eles padecem mesmo de uma falta de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. E eles têm que promover a tomada de decisão e gerir os interesses coletivos, administrar com os recursos dos quais dispõem. Então, quando o Judiciário, MP, Tribunal de Contas forem analisar a conduta desse gestor, eles têm que levar em consideração todos esses aspectos. É isso que o artigo 22 preconiza e é isso que o enunciado 11 do IBDA também recomenda. Então, essas são as nossas considerações sobre esses dispositivos. Nos próximos vídeos daremos continuidade à análise dos dispositivos da lei. Obrigada!